Se tem mundo mágico, tem dragões, mas as conversas são mais rasas que piscina sem água. Algo tá errado. Fantasia boa não é magia e só bicho voando. É linguagem, cultura e alma diferente. Eu te proponho aqui 10 cuidados para você conseguir criar mundos de fantasia mais profundos, porque eu acredito que muitos de nós, escritores e escritoras, começamos com essa possibilidade de criar nossas próprias histórias lúdicas, fantásticas, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, Eragon, Percy Jackson. E quando nós embarcamos nessa possibilidade, isso nos traz uma riqueza narrativa absurda, só que também pode ser uma armadilha se nós não tivermos o cuidado para criar alguns elementos narrativos que façam com que aquele mundo se sustente. Em primeiro lugar, você deve criar regras para esse mundo por 2 motivos. Primeiro, porque ele enriquece a trama. Segundo, porque ele dá limitações para os personagens e essas limitações vão acabar provocando o amadurecimento desses personagens na tentativa de superar essas limitações. Eu até colocaria um terceiro ponto nessa criação de regras para esse mundo fantástico, porque você se desafia aí do outro lado a pensar em soluções para certas complexidades que vão aparecer ao longo da jornada de escrita. E isso, para o escritor, para uma escritora, vai te ajudar muito para criar tramas cada vez melhores. Aí você pode perguntar, tá, mas que tipo de regra? Por exemplo, em Percy Jackson, que lida com toda a mitologia grega e a presença dos deuses, os deuses são muito poderosos na narrativa do Rick Riordan, só que eles não podem tudo. Há limitações, por exemplo, para a atuação dos deuses junto aos semideuses. Da mesma forma, o acampamento onde eles ficam durante o primeiro processo ali de treinamento, ele ajuda, ele protege, só que ele não protege de tudo. Há barreiras, há limitações. Então toda a trama transcorre em torno dessa tentativa de proteger essa barreira. Isso aí é um tipo de limitação que o autor coloca na trama para ajudar a fortalecer todo esse mundo mágico que ele criou. Diante dessas limitações, nós vamos para o segundo ponto, que é que você defina quase como da Constituição uma cláusula pétrea, que é aquela cláusula que você não pode superar, você não pode fazer algo que quebre essa cláusula. Por exemplo, se você tem uma história onde o limite dessas regras é que os dragões, eles podem voar só até o limite das nuvens, isso já te dá ali uma base para que você não deixe a mente fluir tanto que esses dragões dominem o mundo, porque eles só têm ali uma limitação. Esse é um tipo de regra que você cria para te propor uma série de pensamentos, de reflexões de como é que você vai criar uma narrativa, por exemplo, nesse caso, onde os dragões eles só podem voar até o limite das nuvens. Brinque com essas cláusulas pétreas do teu universo. Terceiro ponto, evite nomes impronunciáveis. Só porque você acha bonitinho, porque você acha que vai ficar mais épico, aqueles nomes, sabe, com 40 consoantes, que os leitores nem conseguem entender, afinal de contas, de onde vem aquele nome. Você precisa criar algo, primeiro, que tenha uma sustentação, que faça sentido. Por exemplo, os nomes de Tolkien, O Senhor dos Anéis, todos eles têm um motivo, inclusive na tradução. Dessa forma, você deve tomar cuidado para moldar esses nomes dos teus personagens, dos lugares geográficos ali do teu mundo de fantasia, de modo que os leitores eles percebam que houve esse cuidado no molde desse universo e no molde desses nomes e sobrenomes. Te dou uma dica, por exemplo, quando você for criar sobrenomes, pense qual o significado daquele sobrenome, qual o elemento daquele sobrenome que pode ser, por exemplo, usado para contar entrelinhas da história desse personagem. Imagine um personagem que se chama Alcalune Água Funda. Esse Água Funda pode ser porque os antepassados desse personagem, quando chegaram a esse lugar, eles tiveram que atravessar um rio que era muito profundo e eles conseguiram fazer isso. Então eles ficaram com essa alcunha de Água Funda. Ai, mas que coisa ridícula, Água Funda. Tem nome muito mais bonito.
Aí é que tá, você tem que brincar com a língua portuguesa para tentar fugir um pouco exatamente dessa busca por nomes cheios de consoantes que soam mais a outros países do que aqui ao Brasil. E sim, é possível você fazer toda essa riqueza de nomes e sobrenomes com a língua portuguesa. Quarto ponto, povos diferentes, raças diferentes devem ter crenças, hábitos, culturas, política, religiões diferentes. Isso é legal porque vai enriquecendo o teu mundo fantástico e vai te dando possibilidades de criar subtramas que vão explodir para o teu público. Imagine que chato seria se todas as raças do Tolkien em O Senhor dos Anéis fossem parecidas. Se todas tivessem as mesmas crenças, a mesma forma de fazer política, os mesmos costumes culturais, as mesmas religiões, os mesmos hábitos de batalha. Que coisa chata. O Senhor dos Anéis, ele é rico por isso, porque os elfos, eles têm uma rixa com os anões porque eles têm visões de mundo diferentes, os humanos são diferentes, os entes, os hobbits, tudo isso vai enriquecendo, vai puxando os leitores para dentro da trama para descobrir como aquele mundo funciona. E eu acho que um ponto acima disso, para ficar com aquele gostinho de que aquela história ela guarda muitas outras histórias dentro dela, que é o que eu sinto, por exemplo, quando eu leio O Senhor dos Anéis. É tão rico, é tanta coisa acontecendo ali, que quando termina você fica com aquela sensação de uau, eu quero saber mais. Dê essa sensação para o seu público. Quinto ponto, a magia precisa ter consequências. É muito legal você pegar e fazer bruxos, bruxas, feiticeiros que podem soltar poderes fantásticos, só que esses poderes têm que ter alguma consequência. Seja uma consequência interna, tá? Sei lá, um mago que solta um poder e ele perde mana, por exemplo, como acontece lá em Frieren, ou então consequências externas. Ele solta uma magia em uma cidade e de repente as casas pegam fogo. Essas consequências humanizam os personagens mágicos, principalmente aqueles que são mais poderosos, e fazem com que o público tenha empatia por eles, porque vai haver uma identificação com essas consequências e com as possibilidades de errar. Sexto ponto, não se esqueça que política e economia também existem em mundos fantásticos. Por mais que você queira criar apenas algo ali lúdico, bonitinho, que seja mero entretenimento, mas esse mundo ele precisa se basear no nosso mundo aqui real para que você crie elementos políticos, econômicos, religiosos, culturais, sociais que vão fazendo com que o teu mundo fantástico, que só está ali na escrita, ele se torne de fato pujante e atraia a atenção das pessoas. Uma coisa interessante para dar mais profundidade ao teu universo fantástico é criar mitologias e lendas locais. Algo que eu sempre recomendo é que na hora do roteiro, enquanto você ainda está idealizando, planejando todo esse mundo fantástico, você crie pequenos contos ou mini-contos que contem histórias para além da trama principal. É como o teu protagonista, ele viu alguma coisa na floresta, são as histórias que ele escutava da avó, são coisas que aquela cidade acredita, são pequenos detalhes, pequenas minúcias que lá na frente, quando você terminar o livro e voltar para ler, você vai perceber que teu mundo está de fato muito rico. Oitavo ponto, um herói só vai funcionar se o mundo ao redor dele for maior do que todas as habilidades que ele venha a ter. Eu digo isso porque eu vejo tramas em que o protagonista, a protagonista é tão grandiosa, é tão maravilhosa, que ela faz com que o mundo ao redor seja extremamente quase banal e esse protagonista se torna quase um deus dentro daquele mundo. Se o teu protagonista é uma espécie de deus dentro daquele mundo, a trama se torna empobrecida, porque ele não vai ter desafios. O mundo ao redor não vai dar desafios para que esse personagem amadureça. E mesmo que você force esse amadurecimento através de algum desafio, como o personagem é muito forte, esses desafios vão ficar muito irrisórios. O público não vai acreditar como é que esse Deus tão poderoso
está caindo diante de um desafio que é tão frívolo, que é tão besta. Cuidado com isso. Faça primeiro um mundo que seja muito forte e que de fato seja uma ameaça. E aí você insere o teu protagonista, a tua protagonista. O Isaac Asimov, que é um autor de ficção científica, o pai da ficção científica, ele sempre explicava que a ficção científica ela não é exatamente sobre o futuro, mas sobre o nosso presente. Por isso as tramas de ficção científica elas trazem muito dos problemas atuais moldados em torno dessa quase futurologia que a ficção científica propõe. Por que eu estou trazendo isso aqui para falar sobre fantasia? Eu gosto muito de histórias de fantasia que não esquecem dos problemas do mundo real. Então, essas histórias elas criam metáforas dentro desse ambiente lúdico para tratar de problemas que nós vivemos aqui no mundo banal, no mundo fora dos livros. Quando você faz isso, você causa uma identificação imediata. Vou te dar um exemplo prático, muito conhecido. Em Harry Potter nós temos todo um problema de um garoto órfão buscando por uma identidade familiar, algo que o abrace e o acolha. Isso é uma trama que pegou uma questão social, que está presente em muitos lares, em todos os países, e levou para esse mundo fantástico. É o entretenimento, mas é um entretenimento que te deixa aquele gatilho para refletir para além do que está exposto ali. Último ponto, feche bem os arcos. Algo que me deixa muito angustiado quando eu vejo tramas que vão abrindo tantos arcos, tantas tramas e subtramas, que quando chega no final não há uma convergência de tudo isso para um final harmonioso. Você deixa ali tramas e subtramas que ficam sem um fechamento de arco. Isso é chato porque não dá ao público aquela sensação de completude ao final. Aquela sensação de que você teve toda essa jornada de ler este livro de fantasia e ao final, ok, chegamos a este ponto de vitória, de congratulação desses personagens. Quando você esquece de fechar alguma subtrama, fechar alguma trama, o que acontece é que os leitores podem perceber isso e ficar uma sensação de incompletude, uma sensação de que você, por exemplo, não teve a capacidade de criar um mundo que de fato sustentasse aquela narrativa que você quer contar. Cuidado nesse fechamento. Esse fechamento, eu sempre lembro, ele começa lá atrás, no primeiro ponto. É no roteiro que você vai ter esse cuidado para pensar como é que você vai fechar esses arcos lá na frente.